Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation legal. Não sabe brincar, então desce pro play. É incrível como parece que não aprendem a lição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala aí galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô tirando um tempo para fazer um vídeo que transcende, né, o tema principal que nós abordamos aqui no canal geralmente, que é o mundo dos consoles, para abordar um assunto que é muito importante e que também precisa constantemente ser relembrado, né, de certos pontos que não deveriam ser repetidos. Um dos pontos do vídeo aqui é justamente isso que eu falei para vocês no começo. Às vezes parece que as pessoas não aprendem, mesmo vendo exemplos similares acontecendo, né? E esse caso aí do Monark é um caso que chama muito a atenção, porque há exatamente um ano e meio, o Monark e o Igor, lá do Flow Podcast, entrevistaram dois rapazes que tinham um canal de videogames que era focado mais, na verdade, em falar dos outros youtubers do que do videogame em si que os caras defendiam. E esses caras foram para lá justamente porque houve um cancelamento em massa em cima deles por várias razões. Uma dessas razões foi porque cliparam vários e vários vídeos aí desses caras fazendo piadas, que inclusive uma delas cita, né, o nazismo, faz uma comparação onde o autor dizia expressamente que para ele humilhar pessoas de uma outra plataforma era como os nazistas haviam humilhado os judeus. Uma piada que de fato era de muito mau gosto, muito infeliz, por mais contexto que isso aí pudesse ter. Tem um ponto aqui que eu esqueci de mencionar, agora eu tô segurando a câmera aqui com a mão para falar para vocês, que é o seguinte: isso aí que aconteceu com o Monark, que a gente já viu acontecendo também com outros canais, é um exemplo que serve para todos nós que somos criadores de conteúdo. Isso aí mostra o tamanho da responsabilidade que a gente tem na hora de falar com o público. Você não pode tratar o público, né, que você tem na internet com a roda de amigos que você conversa no barzinho. Porque diferente dos seus amigos, o público na internet, ele não vai saber, né, a contextualização que você tem nas suas frases, eles não conhecem você intimamente. O que eles veem é um cara expressando opinião que muitas vezes eles gostam e seguem. Muito diferente dos seus amigos, onde você muitas vezes vai ser politicamente incorreto, você às vezes vai fazer umas piadas. E esse tipo de coisa não pode acontecer quando você está falando com um público que não é íntimo seu, quando você fala com pessoas que não são íntimas suas. Esse é um dos maiores problemas de muitos produtores de conteúdo, que inclusive perdem, né, o prestígio do seu trabalho por parte das pessoas, justamente por tratar de uma maneira amadora. Você tem que ter responsabilidade em separar as coisas, porque muitas vezes os montes de like, os montes de seguidores, os vários donates, muitas vezes que a gente recebe, pode acabar cegando, né, a mente do cara que produz o conteúdo, fazendo ele achar que o que ele está fazendo não tem nada demais. Até que um dia isso estoura, além do público que ele tem, e é aí onde ele percebe o tamanho da besteira que ele estava fazendo. Então eu não sei exatamente onde eu vou encaixar esse trecho aqui que eu estou gravando para vocês no vídeo, mas é um pensamento que eu precisava acrescentar e bora lá. Há um ano e meio atrás, o Flow Podcast estava entrevistando esses caras aí que eu mencionei para vocês, e eles estavam com uma posição toda séria. Não, como que vocês fazem uma coisa dessas? Como que você faz esse tipo de comentário? Inclusive o próprio Igor, e um trecho dizia, né, como que você deixa o teu parceiro
falar isso numa live, no canal, ou o que quer que seja, fazendo uma referência ao segundo integrante daquele canal lá de videogames que passou por esse cancelamento. Então o Igor ali naquele momento, ele fez um questionamento que parecia ser muito pertinente, que parecia fazer muito sentido. E tu não deu um esporro nele? Tem que dar, cara. Como é que eu dou esporro, mano? Tu não deixa passar, né? Porque o tá seu ligado? silêncio endossa aquilo. Só que é o seguinte. Só que aí, 1 ano e meio depois, o cara, o parceiro lá do Igor, faz exatamente isso na live deles e ele não falou nada, ele não esboçou nenhuma reação naquele momento. Então, assim, o cara, ele disse uma coisa lá no passado e chegou nos dias de agora, aconteceu uma coisa ainda pior, porque eu vou ser sincero, eu não acredito nem que o Monark e nem que aqueles caras lá que tiveram o canal de videogame cancelado são de fato nazistas ou coisa do tipo. Só que existem certos pensamentos, existem certas expressões que você simplesmente não fala na internet. E quando isso aconteceu ali bem do lado do Igor, o Igor não acabou fazendo aquilo que ele disse que faria se um parceiro dele fizesse isso no meio da live dele. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. É complicado, né? Porque a gente vê um fazendo errado, aí o outro também faz errado. E aí, como que fica a questão? A cobrança acabou vindo do velho e temido cancelamento. Aconteceu então que o Monark acabou sendo expulso do Flow Podcast, acabou perdendo, né, o seu, talvez ali, sustento principal de vida, o que é uma grande pena. Agora, nós temos aí um comparativo muito interessante. Tanto aqueles caras que eles entrevistaram 1 ano e meio atrás, quanto o próprio Monark, surgiram com uma ideia, fizeram essa ideia crescer e acabaram perdendo tudo por pura besteira. Só que no caso do Monark, como eu falei pra vocês, eu achei o negócio muito pior. Porque o Monark, ele não fez ali só uma piada de muito mau gosto. O cara realmente disse que ele acreditava que um partido nazista deveria ser reconhecido legalmente aqui no Brasil, defendendo ali a ideia então da liberdade da expressão e coisas do tipo. Galera, até mesmo quem não estuda muito de história nos dias de hoje sabe e tem uma noção do que foi o nazismo na época em que era um regime vigente. O nazismo foi um regime que perseguiu milhões de pessoas e geralmente eram de grupos de minoria. E um desses grupos, que é um dos mais famosos, foram os judeus. Então é uma coisa muito complicada você apoiar esse tipo de ideia, não exatamente o nazismo em si, mas apoiar que haja o direito da existência dessa ideia, que é uma ideia completamente homicida, que é uma ideia que persegue sem motivo algum essas minorias. A minha namorada, por exemplo, é judia. E uma das primeiras coisas que eu fiz ontem, depois que começou a rolar essa treta toda, foi justamente perguntar como ela estava se sentindo, se ela estava bem, porque ela acompanha, né, essas redes sociais e a gente sabe que isso é uma ofensa muito grande para esses grupos. Inclusive, houveram outros grupos que o nazismo perseguiu, grupos religiosos, outros grupos de outros tipos por aí também, em que nada se justificava aquele tipo de perseguição. Aliás, nada justifica você perseguir outra pessoa e inclusive até matar ela por causa de uma opinião diferente da sua. E é justamente aí onde a gente entra nesse ponto onde aconteceu esse cancelamento por parte do Monark. Que nesse caso, eu digo sim que as consequências que aconteceram com o cara de acabar perdendo ali o trabalho, né, porque ele tinha uma sociedade ali com outro rapaz, pareceu ser uma punição bastante equilibrada até. Porque eu não sei se vocês se lembram, na época que aconteceu aquele cancelamento com aqueles caras de videogames, o que eu falei pra vocês era o seguinte: era uma situação muito difícil de ser avaliada se os caras mereciam ou não perder canal e coisas do tipo, porque existiam vários fatores atrelados àquela questão. Os caras lá daquele canal de videogame, eles não foram cancelados exclusivamente por causa, né, das piadas maldosas ali. Eles foram cancelados porque eles passaram anos fomentando ódio e atacando gratuitamente pessoas apenas por causa de pedaço de plástico. Quantas lives salvas, inclusive que foram usadas até em processos que os caras tomaram, eles não fizeram, ofendendo a integridade
da outra pessoa apenas porque o cara criticou o console deles. E nós sabemos que esses ataques não eram exclusivamente direcionados apenas aos grandes veículos, apenas a pessoas desses grandes veículos ou grandes canais. Os caras tinham esse comportamento imaturo com qualquer pessoa que fosse. Então o cancelamento que os caras tiveram naquela época, eu não disse que eu achava uma coisa justa ou não por causa das piadas de mau gosto. O que eu disse foi que eu achei uma coisa proporcional, porque eles de fato fomentaram aquilo contra eles mesmos, até que chegou o dia e junto com o dia também chegou a conta. Agora, no caso do Monark, dá pra falar que o cara foi cancelado única e exclusivamente porque ele deu uma opinião que apoiava algo que é inquestionavelmente errado. Não existe debate se nazismo é uma coisa permitida ou não. É errado e acabou. E você simplesmente cogitar transformar isso em uma legalidade, você dá uma liberdade legal para que isso exista, é uma ideia completamente inconcebível. Então a pessoa que emite esse tipo de opinião, ou ela está sendo muito inocente, muito ignorante, ou ela realmente está tendo más intenções. Qual dos dois aconteceu no caso do Monark? Somente ele que vai poder dizer. Mas é difícil falar que o cara não mereceu a consequência das coisas que ele expressou nesse podcast que fez recentemente. E você? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui nos comentários e também não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é muito importante, isso ajuda bastante aqui o canal. E eu vou ficando com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.